Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No dia 20 de julho, nós comemoramos no Brasil o Dia do Amigo. E como muitos costumam dizer, amigo é aquele irmão que nós mesmos escolhemos para estar ao nosso lado na vida. Mas através da doutrina, nós sabemos que tanto os irmãos de sangue, quanto todos os nossos amigos que ao longo da vida aproximaram-se de nós e que entre eles e nós formou-se uma afinidade muito grande, é certo dizermos, nos dois casos, que se tratam muitas vezes de relacionamentos seculares, vindo de outras experiências ao longo das nossas encarnações. Amigos e irmãos trazem luz e alegria para as nossas vidas. E antes de falarmos mais sobre a amizade, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tens sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Desde muito pequenos, na nossa vida escolar, nós experimentamos as alegrias de termos amigos. Pelos nossos amigos, nós nutríamos amor, nós dividíamos os nossos melhores momentos, queríamos eles por perto o tempo todo para brincar e muitas vezes até exigíamos exclusivismo. Nós ficávamos enciumados quando o amigo dava atenção para outra pessoa e nos deixava meio de lado. E era assim que nós íamos amadurecendo e adquirindo experiência emocional. Tínhamos o ABC da escola, no aprendizado do ler e do escrever, ou seja, o desenvolvimento da nossa inteligência cognitiva, e o ABC emocional, que na maioria das vezes cabia mais à família nos ensinar, quando então nós éramos alfabetizados nas nossas emoções, adquirindo a inteligência emocional, saber conviver de maneira harmoniosa, saber respeitar, saber ouvir, perdoar, saber ser fiel a um amigo. E daí, de acordo com os valores éticos e morais que recebíamos dos adultos que cuidavam de nós, nós íamos aprendendo a lidar com frustrações, quando um amigo nos magoava, aprendendo a compreender o outro, a respeitar as diferenças e a buscar cada vez mais uma convivência harmoniosa. Uma criança que tenha sido minimamente alfabetizada nessas duas frentes, ou seja, tanto intelectualmente quanto aos valores do espírito, cresce com melhores condições de ser um adulto bem resolvido. Todo o processo de aprendizado sobre a amizade começou lá na nossa infância. As experiências boas, as experiências ruins, que foram nos ensinando, nos amadurecendo e nos ensinaram sobre nós mesmos e sobre o nosso semelhante, como conviver melhor com ele. E um dos aspectos mais importantes nessa história toda é aprender a aceitar o amigo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse, porque ele é um ser único, falível como nós, com as suas dores, com as suas dificuldades, com os seus sonhos e ideais.
Aos poucos, conforme passa a vida, nós percebemos que para que uma amizade floresça e não se dilacere com o tempo, nós precisamos ser tolerantes com as possíveis falhas desse nosso amigo, porque assim como nós, que tantas vezes precisamos ser tolerados por ele também, nós precisamos saber ouvir em alguns momentos, em silêncio, calando os nossos comentários, as dores desse amigo. Ou saber perdoar uma palavra dura que ele possa ter dito num momento de desequilíbrio, porque afinal, uma amizade verdadeira não é feita apenas de momentos tranquilos e felizes. Todos nós estamos na nossa jornada de evolução e aprendizado, e é natural que tanto nós quanto os nossos semelhantes ainda manifestem erros e atitudes impensadas nesse longo processo de amadurecimento do nosso espírito. Agora, no dia 20 de julho, que é a data que marca no Brasil o Dia do Amigo, nós vamos lembrar da importância do amor e da tolerância entre todos nós. Porque Dia do Amigo é dia de celebrar a importância da amizade, da fraternidade e da alegria que existe entre nós e os nossos amigos verdadeiros. E nós trouxemos para ler aqui com vocês um trecho do maravilhoso livro O Evangelho de Chico Xavier, que foi publicado pela editora Didier. Chico Xavier diz assim: os companheiros mais fiéis são aqueles que aceitamos na condição em que vieram a nós. Jesus não exigiu que ninguém se modificasse. A mulher adúltera, ele disse: vá e não peques mais. Não fez sermão, não a censurou, não perguntou com quem ela havia caído. A Paulo de Tarso, em pleno deserto escaldante, ele pediu que não recalcitrasse contra o aguilhão. Era impossível resistir ao amor daquele homem. No Evangelho não existe um moralismo farisaico. A mensagem do Cristo é de elevação, de compreensão do erro, de incentivo a quem deseje ser melhor. E quem olhar para dentro de si não terá coragem de olhar a outro alguém na condição de pecador. Precisamos destacar o valor dos companheiros. Não acredito que companheiro espírita algum possa estar na doutrina mal intencionado. O confronto com nós mesmos é difícil. Às vezes não temos coragem de enfrentar. E então acusamos os outros, para que a observação alheia não se demore sobre nós, detectando-nos o problema. Nesse trecho escrito por Chico Xavier, com essas palavras tão sábias, nós percebemos que a convivência feliz e harmoniosa com os nossos semelhantes, e em especial com os nossos amigos queridos, começa no princípio básico de aceitá-lo como ele é, sem criticá-lo ou julgá-lo. E fica aqui então o nosso convite para todos nós buscarmos amar dessa maneira tão pura e verdadeira os nossos amigos. Porque o amor verdadeiro, como Jesus nos exemplificou tão bem, é incondicional, não impõe condições, não impõe a necessidade de perfeição moral. Nós amamos porque o amamos como ele é, acolhemos e aceitamos aquele semelhante como ele é, com as suas qualidades e com as suas fraquezas. Desejamos a todos um feliz Dia do Amigo e vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês certamente já ouviram a expressão jogar a toalha, certo? Pois bem, a gente diz jogar a toalha para se referir a alguém que desistiu de algo, certo? O oposto, por sua vez, é persistir. A persistência é uma característica humana que devemos cultivar e que está ligada ao nosso progresso, quer material, quer espiritual. Se desejamos vencer os maus hábitos, é necessário que sejamos persistentes na vigilância e na mudança de atitudes, até modificá-las por completo, certo? Vamos a um exemplo, por exemplo, de persistência. A gente vê que grandes homens e mulheres na história da humanidade apresentaram essa característica, principalmente na área de esportes, a gente vê muito, não é mesmo? E essas pessoas, elas enfrentaram os mais amargos desafios e chegaram lá e fizeram a diferença. Deixaram a sua marca. Pense no maior exemplo de persistência que nós já conhecemos, já tivemos notícias na história da humanidade. Com certeza, Jesus é o nosso grande modelo de persistência. Imaginem vocês se ele tivesse desistido, diante das enormes dificuldades que ele enfrentou na carne, no espírito, para nos trazer a maravilhosa doutrina do cristianismo. Quem tem filhos, certamente já se preocuparam ou se preocupam em passar a eles o quanto é importante persistir nos estudos, por exemplo. E nós nos chateamos quando eles desistem das suas escolhas. E por que ficamos preocupados diante da desistência dos filhos? Porque no íntimo, lá no fundo, a gente sabe o quanto é importante persistir até alcançarmos os nossos ideais, até completarmos uma etapa, desde a mais simples que seja. E quando conseguimos transpor barreiras e alcançar o objetivo, nós nos fortalecemos e isto nos torna mais confiantes na escalada evolutiva. Mas não vamos confundir aqui persistência com teimosia, hein? Persistir é saudável, significa persistir, ser firme e constante até alcançar o alvo. É inteligente, pois experimentamos caminhos e formas diferentes de fazer até alcançarmos o objetivo. Já a teimosia é inflexível, pertinaz, obstinada e birrenta. O teimoso não escuta, não analisa e faz sempre do mesmo jeito e acaba obtendo sempre o mesmo resultado frustrante. E, consequentemente, sofre com isto. Faço aqui um parêntese. Obviamente, estamos falando de evolução do ser. Deste modo,
estamos abordando a persistência no bem, no que é bom e não no que é mal. Interessante citar a frase do filósofo Confúcio, chinês, né? Todos nós conhecemos, quando ele diz: o homem superior não é apenas persistente, ele é persistente no caminho certo. Tem uma metáfora que ilustra muito bem o tema que a gente está abordando hoje. Conta que certa vez duas moscas caíram no copo de leite. A primeira, forte e valente, nadou até a borda do copo. Tentou sair, mas a superfície era super lisa. A mosquinha, cujas asas já estavam molhadas, e não ajudaram em nada. E ela desanimou e, acreditando-se sem chances, parou de nadar e se debater também. E assim ela afundou. Já sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, continuou a se debater e por tanto tempo se debateu que, aos poucos, o leite ao seu redor formou uma crosta de nata. E aí a nossa amiguinha corajosa subiu num pedaço de manteiga e alçou voo livre. Tempos depois, a mesma mosquinha tenaz, por descuido ou acidente, novamente caiu num copo. Mas como já havia aprendido com a sua experiência anterior, começou a se debater na esperança de que o devido tempo se salvaria. Porém, outra mosca passando por ali e vendo a aflição da companheira, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo aí! Nade até lá e suba por ele!" Porém, a mosquinha que estava ali, ela não ouviu, ela só confiou na sua experiência anterior e continuou a se debater até que, exausta, afundou no copo cheio de água com veneno. Pois é, amigos e amigas, para o nosso bem é preciso persistir na realização de qualquer projeto, mas lembremos que persistência exige flexibilidade para ouvirmos os mais experientes, para considerar outras possibilidades e outras rotas, outros caminhos. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, estamos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos nos ensinamentos contidos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em abril de 1864
do qual destacamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 8, o qual traz para todos nós esclarecimentos sobre a aliança da ciência e da religião, dizendo o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo o mesmo princípio, no entanto, essas leis, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, tanto de um lado quanto de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, pois não poderá mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, ou seja, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, as quais são leis tão imutáveis quanto aquelas que regem o movimento dos astros e a existência do ser. Uma vez comprovadas essas relações pela experiência, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, então, vencido o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalham os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, ou seja, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Amigas e amigos, já decorreram 157 anos desta publicação e estamos percebendo que a integração ciência e religião está de fato acontecendo e um dia estará concluída quando nós, humanos, estivermos ligados a Deus e às eternas, imutáveis e incorruptíveis leis que regem os multiversos. Boas reflexões. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos equilíbrio, amor e paz, e que Deus esteja sempre com todos nós. Fiquem em paz. Estamos encerrando por aqui o programa de hoje. Acessem sempre o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel,
na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.